Vamos dar aqui início, depois desta nossa tertúlia inicial, vamos dar início à nossa sessão de hoje. E eu hoje tenho aqui uma importante novidade para vos dar. Tenho nas minhas mãos uma coisa muito poderosa. Sabem o que é? Vou ver se consigo este fim de semana debruçar-me sobre isto. Tenho nas mãos a portaria que aprova o regulamento técnico das instalações desportivas. Portanto, o futuro diploma que vai ser publicado entretanto e que eu tenho aqui para dar parecer e que a ver se este fim de semana me debruço sobre isto. E é muito curioso eu ter este documento nas mãos porque vem precisamente na altura em que eu vou falar sobre estas coisas, porque hoje o tema é este, não é? Portanto, o tema é... O que é que está hoje? Sim, já está. Está bom. O tema hoje é a componente da gestão das atividades, no fundo, a rentabilização dos espaços, os rácios. E é interessante porque este documento fala sobre isto. E eu, pronto, ainda não tive muitas oportunidades para ver, mas já fui aqui buscar os rácios que já hoje são aqueles que estão aqui nos meus apontamentos. Se vocês olharem para os rácios do IPDJ, aquele quadradinho que circula aí, eu até vi a Cátia, não é? Cátia, a nossa colega Cátia. Foi você que trouxe, Raquel, não foi? Tem lá 8 metros quadrados e tal, não é? Treta. Pronto. Vocês vão ver os meus rácios e batem com estes que aqui estão. É interessante verificar isso, quer dizer que já há pelo menos bom senso considerar alguns rácios. E pronto. Mas seja como for, eu ainda nem analisei isto, é um documento que eu quero analisar bem e dar a parecer, porque isto, entretanto, vai para a portaria. Pronto, e depois é isto que passa a ser a força da lei. Portanto, tenho aqui comigo. Não está aprovado então? Não, está na altura do parecer. Está na altura do parecer. Pronto. Mas para estar nesta altura, nesta fase do parecer, quer dizer que isto mais apesito e está na rua. E portanto, tem a ver com isto que vamos falar hoje. Curiosamente, não é? Faz uma coincidência, feliz ou não. Mas hoje a nossa sessão hoje é debruçarmos um pouco sobre isto. E porquê é que aparece nós agora nos debruçarmos sobre isto, neste modo que chama a gestão das atividades? Ou seja, para nós a gestão das atividades não é estarmos a dizer, bom, vá, aeróbica, quem é que fala sobre aeróbica? Então, gestão das atividades, dar boas aulas de aeróbica. Não é nada disto. Portanto, aquilo que nos preocupa muito com a gestão das atividades é como é que eu, perante os espaços que tenho, os consigo rentabilizar da melhor forma, sabendo que rentabilizar um espaço é pensar em rácios, é pensar em taxas de ocupação, é pensar em segmentos-alvo, é pensar em adequação do espaço aos segmentos-alvo, é pensar em receita, é pensar, no fundo, naquilo que é a componente de exploração do lado da receita, não é? E depois temos que também olhar na componente das atividades, também da componente de exploração do lado da despesa. Mas, no fundo, pensar na gestão das atividades é pensar isto. Como é que eu rentabilizo os espaços, como é que eu consigo adequar espaços a segmentos-alvo a atividades. No fundo, este triângulo interessantíssimo entre espaços, atividade e segmento-alvo. Isto é o triângulo que marca muito a gestão profissional de uma instalação desportiva à gestão perfeitamente amadora de uma instalação desportiva. Um profissional da gestão nunca olha para um espaço apenas concentrado naquele espaço que está a ver. Ele, quando está a olhar para um espaço, está a pensar nas pessoas, mas quando pensa em pessoas, não está a pensar nas pessoas, na Manela e no João, está a pensar em segmentos-alvo, e quando pensa no espaço e nos segmentos-alvo, também está a pensar nas atividades. Isto é que é o triângulo que marca muito neste aspecto a gestão profissional da gestão propriamente. Vamos para aqui o que é que malta conseguir e está a andar, está bem? Então nós pensamos sempre assim, repito, espaços, atividades, segmentos-alvo. É sempre a nossa linha de pensamento. Nós hoje vamos debruçar-nos aqui sobre 3 tópicos relativamente à gestão das atividades. E estes 3 tópicos são, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar,
há que teorizar aqui um pouco, está bem? Esta questão de nós falarmos do desporto, temos sempre a tendência que temos sempre que ir na vala comum, da linguagem de café, da linguagem corrente, não é? E por isso toda a gente sabe de desporto, não é? E quando vemos programas na televisão, toda a gente fala do desporto, menos quem é do desporto. É o médico do Sporting, é o jurista do Benfica e é o contabilista do Porto. Mas, malta do desporto não há. Porquê? Porque não é preciso. A malta, toda a gente sabe de desporto, não é? Portanto, falar um pouco sobre isto é também teorizar um bocadinho sobre estas questões. Há que teorizar, há que perceber um pouco do que é que estamos a falar. E o primeiro conceito que eu vos quero introduzir é que, do ponto de vista da organização das práticas desportivas, há 3 linhas que nós podemos considerar quando estamos a pensar na organização das práticas desportivas. Chamam-se a isso áreas organizacionais. Porquê? Porque são formas de organizar a prática desportiva. Então vamos perceber diferenças nestas 3 linhas de organizar a prática desportiva. Primeira, aquilo que se chama as práticas desportivas formais. O que são as práticas desportivas formais? As práticas desportivas formais são aquelas que se desenvolvem muito no modelo da prática desportiva puramente desportiva. Ou seja, se eu estiver a pensar em handball, eu penso... Força! Se eu estiver a pensar em handball, eu penso que handball é jogado por 5 de cada lado, não é? Tem que ter 40 por 20, tem que ter áreas de segurança, quer nas laterais, quer nos topos, e isso significa que eu estou a pensar numa prática desportiva formal. Mas o handball também pode ser jogado sem ser de forma formal, não é? Eu posso ter as crianças, posso ter a manutenção, mas quando eu falo de práticas desportivas formais, são aquelas a que normalmente eu associo a prática competitiva. Fácil de entender? Portanto, eu aqui tenho uma linha de atuação da prática desportiva competitiva. Posso pensar nas modalidades tradicionais, posso pensar na evolução dos escalões, não é? Em várias modalidades existem os minis, e depois os não sei o quê, depois não sei o quê, não é? Na natação, cadetes, infantis, iniciados, juvenis, júniores, séniores, ou absolutos, não é? Portanto, cada modalidade desportiva, então, isso está mal, foi uma queda, ou não há porrada, é preciso ir ao gajo ou não? Se for preciso, vamos lá todos. E, portanto, em todas as práticas desportivas há esta organização formal. A minha instalação serve para dar resposta a isto ou não? Eu posso fazer esta questão. Pode ser interessante que na minha instalação eu possa desenvolver uma área desportiva formal. Porque não? Não é? Certo ou não? Pronto, isto é o que se chama a área formal. Gestão tradicional, desporto organizado e de competição. Estão a ver esta linha? Pronto, isto é uma área organizacional, é um caminho de organização da prática desportiva. A outra é o não formal, continua a ter a palavra formal. E o que é o não formal? É aquilo, mas em que o objetivo não é propriamente aquilo. Há uma espécie de reprodução daquele ambiente, mas que não é para o efeito que o outro tem. Eu também posso combinar com os amigos e fazer um futsal, mas não tenho como objetivo a competição do futsal. Mas jogo sobre as mesmas regras, não é? Tenho exatamente as mesmas regras. Preciso de balizas, preciso das marcações no campo, preciso de tudo. Só que não tenho esse pendor daquilo que é o quadro competitivo. Não é? Bom, basta que eu não tenha, por exemplo, áreas de segurança na minha instalação desportiva e ela já nem sequer pode ser uma instalação desportiva formal. Podem não saber isso, mas é importante que saibam. Os ambientes formais, áreas desportivas, são caracterizados por aquilo que é o espaço de prática e pelas áreas de segurança. Uma piscina, para ter provas de natação, não pode ser só vista no seu plano de água. Tem que ter áreas de segurança para trás e para a frente e tem que ter áreas de segurança laterais. Se não tiver, não pode receber competições desportivas. É muito interessante para nós, porque nós não somos técnicos de desporto, nós não gerimos instalações. Hoje podemos estar a gerir uma piscina, amanhã podemos estar a gerir um ginásio, não é? Temos que ter cultura disto, deste conhecimento. Não pode ser afunilarmos para a nossa coisinha, não é? E vemos só, não é isso que nós pretendemos aqui. Estamos num curso, temos que ter esta visão abrangente. E, portanto, na prática desportiva formal, conta a área de jogo, propriamente dita, de espaço desportivo, e as áreas de segurança.
Um espaço que não tenha uma das duas nas medidas regulamentares não pode ser utilizado nas práticas desportivas formais, pode ser utilizado nas práticas desportivas não formais. Não é? Um dos meus grandes desafios, e que eu considero que foi muito interessante, foi nós demos um curso à Federação Portuguesa de Kickboxing em White, em 2013. E lembro perfeitamente, pessoas com quem, aliás, eu hoje sou amigo, 2003 já vão 10 anos. Eu lembro perfeitamente que uma das questões mais controversas que eu discuti com a malta, e que hoje eu acho que, de certa forma, estamos a ver um pouco, não estou a dizer que fui eu, mas a reflexão foi interessante, foi porque que aquela prática desportiva formal, que era o kickboxing, que era um modelo tão interessante para ser aproveitado como uma área de negócio, não estava a acontecer. Porquê que o kickboxing tinha que sempre seguir? Pá, vocês têm mulheres que querem aprender kickboxing. Não pode ser daquela maneira, tem que ser posicionar-se na área da segurança, não é? Vocês têm idosos, pá, porquê que não desenvolvem estas atividades, não a pensar apenas naqueles que vão ser campeões, mas naquilo como um instrumento? E bem, aquilo deu uma confusão, havia os mais conservadores, não sei o quê. O que é certo é que depois se começou a ver, e hoje as artes marciais, e propriamente o kickboxing, têm muito daquilo que é a prática desportiva não formal. Que depois, até alguns até fazem a transição para o formal. Mas quantos eu conheço hoje instrutores que têm classes de kickboxing, não é para os levar a competição nenhuma. É a sua vida. É a sua vida, fazem a vida daquilo. E depois, de repente, aparecer um puto talentoso e não sei o quê, ok, a malta converte. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é ganhar a vida. E, portanto, estão a ver o que é que significa isto? Muitas vezes, reproduzir modelos da prática desportiva formal. Hoje temos aí um negócio mais conhecido, é tudo aquilo agora que mete componente de exército, não é? É o bootcamp, tudo agora crossfit, não é? Ok. O que é isto? A malta que eu nunca fui à tropa porque introduzi lá um vírus e fiquei lá no reserva dos contingentes. Nem sequer à inspeção fui, cheguei lá, estava lá, reserva por chefe de contingente. Pronto, quer dizer que o vírus que eu meti lá no sistema correu lá. Não sei o que é a tropa, mas como toda a gente com quem eu falei, dizia, pá, mas isto foi o que eu fiz na tropa quando andei lá, quer dizer, pronto, mas agora chama-se crossfit. Ótimo, é isso mesmo, é pegar nisto e transformá-lo num produto. E muitas vezes a nossa visão é essa, como é que eu pego numa coisa e transformo num produto. Ora, quando olhamos para as atividades é isto. Uma coisa é chamar natação, treta. Natação é competição, se eu quero transformar a natação num produto, então eu tenho que lhe dar mais qualquer coisa. Eu tenho que lhe dar algo que me faça motivar para aderir àquilo. Se eu estiver a falar de prática desportiva não formal, porque se eu estiver a falar de classes de natação para os putos dos clubes que querem ser campeões, é a natação que eu lhe vou chamar. Agora, se não for esse o meu objetivo, mas eu quiser dar aulas de natação, eu não vou chamar de natação. Então vou chamar o quê? Sei lá, pensei vocês nisso. Se quiserem, também dou os meus vitais. Não é? Mas isso é que é, de facto, transformar uma atividade num produto. E este é o nosso caminho. O nosso caminho tem que ser transformar a atividade em produto. Porquê? Porque eu não estou a falar para pessoas que vão ser treinadores, não é? Se eu estivesse a falar para treinadores, estava a dizer uma grande loucurada, não é? Os treinadores não têm que pensar em produto. Têm que pensar em atividade pura e dura, não é? É para o campeão, não estão cá a pensar em mais nada. Portanto, estão muito ligados, não é? Tem a ver com o objetivo último, mas também com o segmento-alvo. As escolinhas de futebol reproduziram, não é um bom negócio, tinha que dar este exemplo. Hoje é evidente, a escolinha de futebol hoje em dia é um negócio em que eu acendo com a cerejinha aos pais e dizer, olha, vão ser Cristianos Ronaldos, mas no fundo, aquilo que eu estou a fazer é reproduzir o ambiente formal numa prática não formal, em que se calhar há um ou dois que sim senhora, mas o resto está ali a pagar para dar uns toques na bola, ponto final. Quantos mais melhor. É gordinho, mas isto é nesta fase da vida. Se ele vier para aqui e tal, não sei o quê, claro, está lá preocupado, se tem jeito para aquilo, não paga a mensalidade. Claro, então é isso que interessa. Isto é um bocado duro dizer assim, mas é olhar para a parte não romântica do desporto, não é? Isto é a parte romântica. Não, sim senhor, os miúdos e tal, faz bem à saúde. Claro que sim. Mas depois também temos que olhar para a outra componente, porque se calhar até também precisamos de ver alguma coisa, não é?
portanto, é um pouco assim. Portanto, estas duas práticas estão muito enraizadas. Eu diria que é interessantíssimo para um gestor desportivo perceber que há muita coisa por fazer. Há muitas práticas desportivas formais hoje que não têm ainda modelo de produto. Estão à espera disso. Estão à espera que alguém. Agora, por exemplo, o handball agora tem um projeto aí, que eu nem lembro como é que se chama, mas é um projeto qualquer, que é precisamente esta lógica, não é? Pá, vamos lá deixar de jogar handball com 5, pá, porque o handball tem que ser com 5. Pá, com 5 tem que se juntar sempre 5 pessoas, não é? E o campo é muito grande. Vamos arranjar aqui uma coisa diferente. O handball está a tratar isto. Está a tratar de um pacote, de um produto que se vai também chamar qualquer coisa, não sei se é mini handball ou não sei o que se vai chamar, mas que é uma lógica como aconteceu com o vôlei. O vôlei deu o boom para a praia. Como? 6 gajos. Com este espaço todo, é preciso pé direito. A maior parte dos pavilhões não tem pé direito. 7 metros no mínimo para pé direito para jogar vôlei. Quantos pavilhões têm 7 metros? Muito poucos. Eu estou aí na praia. Na praia não há pé direito. Então, mas espera aí. E nasce uma coisa que é hoje um produto fantástico, que inclusivamente é tão forte que já é modalidade olímpica. Vejam bem como é que estas coisas são. Portanto, há tudo por fazer. Se nós olharmos, são 70 e tal modalidades só com a utilidade pública desportiva. São 90 e tal na totalidade. Quantos têm produtos? Poucos têm produtos. Poucos têm produtos. Portanto, eu posso pensar assim, bom, então isto, eu tenho espaço, preciso de o ocupar. Porque é que tenho que sempre fazer a mesma coisa que os outros já fazem? Porquê é que eu não posso pegar, não é? E porque sou profissional desta coisa e criar o próprio produto? Não é? Não é interessante este raciocínio? Eu acho que é muito interessante. Isto tem a ver com isto. Com este conhecimento do que é a prática formal e podê-la reproduzir para o ambiente não formal. A prática desportiva informal já não tem nada a ver com isto. A prática desportiva informal é a malta chegar ali ao Parque das Nações e ver a maltinha ali correr de um lado para o outro, e uns andar de bicicleta, e outros andar de patins, e outros não sei o quê. Que é, eu crio condições para que as pessoas possam depois fazer a sua prática desportiva e por ser informal significa que ela está em autogestão. Ela não é acompanhada. Tá? E, portanto, é, no fundo, desporto de lazer, não é? Que a malta faz ao fim de semana, normalmente, e que muitos fazem até durante a semana e de forma muito profissional. A malta que corre, não é? A malta que corre todos os dias, e corre, não sei o quê, e tal, não sei o quê. Bom, mas continua a ser uma lógica de desporto informal. Porquê? Porque ele não é acompanhado. É autogestão. Não é? Isto é, do ponto de vista teórico, muito interessante. Porque quando eu olho para a minha instalação, eu penso, que oferta é que eu posso ter a este nível? Eu não estou a pensar nas pessoas, estou a pensar na forma como eu vou organizar a prática desportiva. Formal, não formal e informal. Isto é fantástico. Porque eu posso ter uma prática desportiva informal que me resulta de um aconselhamento feito no meu espaço. Eu posso ter pessoas que vão ao ginásio e que não gostam de ginásio, mas que são familiares de quem vai ao ginásio. Mas eu ter um produto de desporto informal para essas pessoas. Porquê é que não posso? Em vez de estarem lá em cima da bancada, ou podem lá estar lá em cima da bancada, mas eu tenho um produto de desporto informal para essas pessoas. Porquê é que eu não posso fazer isso? Então, se eu tenho ali, a 2 passos do meu ginásio, um jardinzinho, tenho não sei o quê. Não é? Portanto, sair um bocadinho daquilo que é o habitual e... Não é? Estão a ver a ideia? Portanto, isto é muito interessante. Este conceito é interessante. E este conceito cruza-se com mais um conceito. Que é o conceito... não se vê bem o rei da letra. Também não é preciso, eu digo. Que é o conceito de setor desportivo. O quê? Sabendo nós que existe prática formal, não formal e informal, já percebemos as diferenças, agora vamos pensar nos segmentos alvos. E o que é que são segmentos alvos? Bom, segmentos alvos são grupos de pessoas que partilham de algumas características entre si. É muito fácil de perceber. Por exemplo, começamos logo aqui pelo homem. Setor federado. É evidente o que é o setor federado. Todas as práticas desportivas federadas. O que é que há de comum? Há de comum que há um quadro competitivo, há uma votação de trás. É aquilo, não é? Seja lá numa modalidade ou noutra. Setor federado. Vamos para as que mais nos interessam. Não é? Setor do turismo. Interessantíssimo. Então, um turismo
é o nosso produto cada vez mais de afirmação nacional. Nós somos o casamento perfeito com o turismo e não tiramos proveito disto. Quando eu digo nós, estou a falar de desporto. Há muitos países que vivem no turismo desportivo. Países que tenham neve, por exemplo. Nós, por causa lá do Senhor das Ondas, não é? Agora toda a gente sabe que, não é? Aquela zona toda ali, aquilo, a malta passa lá, aquilo é difícil encontrar um português. É difícil encontrar um português, não é? Criou-se ali um cluster, não é? Já se fala até do centro de alta competição do surf. O presidente da Câmara de Peniche quer fazer o centro de alta competição do surf. Isto é tudo muito interessante. E parte de quê? De nós conseguimos explorar uma coisa que se chama o potencial desportivo. Nós temos condições para fazê-lo. Estamos sempre a pensar, não é? Sempre a pensar paredes, não é? Tem que ter paredes. Não é? Tem que se chamar ginásio. Não tem que se chamar ginásio, nem tem que ter paredes, não é? Está bem? Portanto, setor. Depois temos escolar, setor do trabalho, outro setor interessante. Então, as pessoas que estão nas empresas não podem vir ao ginásio. Então o ginásio vai às empresas. Não é? Ora, então o ginásio vai às empresas. Não é? E portanto, não é simples. Não é simples, parece simples, mas não é. Mas quando a malta faz, vai ver que até é mais simples do que aquilo que pode pensar. Porque se fizer uma reunião na empresa, A, B ou C, vai perceber que se calhar eles nunca tiveram, porque também nunca ninguém foi ter com eles. E a malta pensa, não vale a pena fazer porque eu vou dizer que não. Pá, se calhar eu tenho que me preparar antes. Tenho que me preparar. Eu andei com um estudo interessantíssimo que diz que a prática desportiva pode aumentar a produtividade, reduz o absentismo, diminui as doenças, não sei de quê. Opa! Agora só tenho que ter tempo para trabalhar aquilo. Portanto, se eu trabalhar aquilo, consigo fazer um produto. Vou ter com as empresas, não é? Tudo, opa! Pedro, está-se a entender? E, portanto, tudo isto significa que eu olho não para as pessoas no abstrato, que é abre a porta e agora venham lá e inscrevam, mas penso como é que as pessoas se organizam, onde é que elas andam e crio produtos específicos para aqueles segmentos. Não é um pensamento diferente. Não é um bocadinho diferente do que eu abrir propriamente a porta e ficar à espera que a malta se inscreva. É diferente. É diferente. E em última instância vai-vos levar ao chamado portfólio do meu espaço. O que é o portfólio do meu espaço? É uma capinha igual a esta, onde eu tenho várias folhinhas com bom aspecto, com imagem, com objetivos, com não sei o quê. O saco, aquela pessoa vem ter comigo, eu percebo que segmento é que ela está e eu vou ao meu portfóliozinho e digo, olha, perante aquilo que eu estou a ouvir da sua parte, olha, veja lá o que é que lhe interessa mais. Estes tipos trabalham bem, não me mostram cá uma tabela de preços, pá, o que é isto? Isto é mercearia ou o quê? Eu quero saber que atividades é que tem. A primeira coisa que o gajo faz é pegar uma tabela de preços. Mas o que é isto? Pá, isto não existe. Isto não é assim que se faz. O preço fala-se no fim. Quando já ninguém for relevante, se ele pedir 200, ele paga 300. Não é isso que é relevante. O que é relevante é pôr a pessoa a sonhar com aquilo que pode fazer aqui. Portanto, se eu já sei quem é a pessoa que está a chegar até a mim, eu tenho um portfóliozinho que tem 5, 6, 8 produtos. O menu do restaurante. Não é? O menu do restaurante. Eu ouvi dizer que vocês aqui têm. Temos, sim, senhor. Aqui, olha. Vamos falar um bocadinho então sobre isso. Que tempo é que tem? Já pensou o que é que gostaria de fazer em termos de prática desportiva? Então muito bem. Então, olha, tenho aqui duas propostas para ti. Vamos ver o que é que acha. Tal, pimba, mostra com bom aspecto. Olha, pode levar. Isto é para mim, pode levar para si, para si. Quando eu lhe falar no preço, ela quer lá saber do preço, ela está aí a vir, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Faça-me entender. Nós, no módulo comercial, vamos falar disto, vamos falar daquilo que se chama um. Ai pá, desculpem lá. Como é que se chama? Eu não comi a minha maçãzinha antes de ir para a aula, pronto, está ali na mala, já vou atacá-la daqui a bocadinho. Pá, um procedimento todo bem feitinho, como é que se chama? Claro. Pois não é, eu falo é isso, depois eu já me vou lembrar do nome, não é? Pronto.
como é que nós devemos acolher quem nos visita pela primeira vez. É um guião, mas há um termo pomposo que eu gosto de utilizar e que agora não me lembro dos nomes. Não é? Pronto. E, portanto, no fundo, quando eu... agora, uma coisa é ter uma tabela de preços que diz hidroginástica 25 euros. Não é? Aulas de grupo, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. É curto, não é assim? Se eu conseguir pensar desta forma, já vou estruturar a minha oferta com produtos e não apenas com tabela de preços, que é uma coisa que não faz sentido. E, portanto, depois, isto é uma espécie de matriz que faz sentido para este setor. Faz sentido apostar muito no desporto formal e assim no não formal. O cruz é muito, a bolinha é menos. E quando não tem, quer dizer que nem faz. Tá? Pronto, é um exercício teórico, não é? É um exercício teórico de eu perceber como é que a partir dali componho o meu package de produtos que eu vou ter no meu ginásio. É completamente diferente do que eu apenas pôr um pressáriozinho com as atividades de referência. Não tem nada a ver, não é o mesmo raciocínio. Certo ou não? Agora pergunto, quantos de nós têm um portfóliozinho das atividades que o nosso espaço tem para poder mostrar às pessoas que nos chegam? Quantos de nós têm esse portfólio? É uma mais-valia. Construir um portfólio é uma mais-valia. Não temos? Está ótimo. Já temos uma coisa que podemos fazer que marca a diferença. Até pelo simples facto de ter estado aqui a ouvir umas coisas, não é? Pode ser um portfólio. Até há esse portfólio. O problema é as pessoas que estão a atendimento não sabem trabalhar o portfólio. Não sabem depois explicar a realidade. Pronto, ok. Então já não falta tudo. É bom, já não falta tudo. Portanto, olha, é um raciocínio. É um raciocínio, é um exemplo que eu trouxe. Como é que eu me organizo mentalmente quando olho para um espaço? Quando olho, aqui pode ser um ginásio, pode ser uma piscina, pode ser as duas coisas. Como é que eu, olhando para um espaço, me organizo mentalmente? Se eu sei, porque já fiz aquele trabalho, como é que eu caracterizo uma instalação desportiva? Já fiz esse trabalho, já. Como? Localização e enquadramento, espaços de prática, instalações de apoio. É engraçado que eles agora vêm com outras definições. Agora chama-lhe aqui umas coisas da treta. Tenho que me adaptar. Agora eu tenho que depois atuar as minhas coisas. Eles chamam-lhe aqui umas instalações. Como é que é? Aqui uma coisa que eles agora fizeram que eu achei curiosa. Foi uma designação nova. Instalações de apoio, instalações de administração e serviços gerais, onde eu ponho a recepção, controle de vigilância e tal. Instalações técnicas, pronto. Água, esquecimento, aqui. Áreas do público e da comunicação social, pronto, isolam mesmo. E depois áreas subsidiárias, isto parece que estamos em África. Parqueamento para praticantes, técnicos, juízes, funcionários e tal, espaços verdes, não sei o quê. Pronto, isto é a designação que, se nós não fizermos sugestões, irá para a portaria, está bem? Mas pronto, dentro da nossa, não é? Qual é que era? Localização e enquadramento, áreas desportivas, estruturas de apoio, estruturas complementares, estruturas técnicas e depois um parênteses nas áreas de concessão. Não era? Lembram-se? Porque eu já fiz esse trabalho, não é isso? Lembra-se que está aí, não é? Pronto. Porque eu já fiz esse trabalho, então eu consigo definir uma coisa muito interessante, que é como é que vai funcionar a taxa de ocupação na minha instalação e à custa de quem?
Isto é muito interessante. Já pensaram? Como é que vai funcionar a taxa de ocupação e à custa de quem? Ora, neste exercício que está ali, muito simples, que é para todos entendermos, no fundo, o que é que nós estamos a dizer? Vejam bem o que é que podemos ler desta tabela. Em primeiro lugar, dizemos assim: um dia de funcionamento não é sempre igual. E então, cada um de nós faça a sua realidade. Qual é a sua realidade? A minha instalação está localizada numa área de serviços da cidade. Então é uma realidade. A minha instalação está localizada numa zona de dormitórios. É outra realidade. Portanto, isso vai-me permitir segmentar períodos do dia. Estão ali aqueles, não estão a ser aqueles. São aqueles porque no meu exercício são aqueles. Podiam ser mais, podiam ser menos. E então eu vou segmentar as 14 horas do dia, mais o sábado e o domingo, vou segmentá-los em períodos em função do que é que eu sou face ao contexto onde estou integrado. Faço-me entender ou não? Pronto. Então, eu neste caso disse que há vários períodos. Segunda a sexta até às 10 da manhã, depois ali o período da manhã das 10 ao meio-dia, do meio-dia às 14, pronto. Não é? Fiz esta divisão. Raciocínio seguinte. Bom, e será que eu vou conseguir ter o meu ginásio, a minha piscina 100% ocupado durante cada um desses horários? Falsa questão, não vou. Então, vamos brincar, ok. Se for, ótimo. Mas eu não estou a ver que seja fácil garantir, desde que abre até que fecha, a minha perspectiva seja estar 100% ocupado, não é? Pronto. E eu tenho para mim uma matriz de análise prévia que tem aqueles valores que ali estão. Eu trabalho com aqueles valores. Não é? Que é para me poder estruturar. Porque eu só com esta tabela eu consigo fazer uma análise tosca de viabilidade de uma instalação. Só com esta tabelinha. Tosca. Foi o que eu disse, não foi? Tosca. Tosca, pois, não é? Pois vou ter que diminuir o grau de incerteza e então vou buscar mais coisas. Eu já vos vou buscar mais coisas. Mas o que é que aqui está dito? Está dito que, sabendo eu qual é a taxa máxima da ocupação, eu sei que neste horário eu não vou para além das 40% a 60%. Fala aqui no portaria, diz aqui o que é a taxa de ocupação efetiva, total, tem aqui os tais critérios que eu vos vou dar numa tabela. E portanto, se eu souber que está entre 40 e 60, então pronto, 40 e 60 é pessoas, não é? Se eu sei quantas pessoas, o que é que elas pagam, eu posso prever o volume de negócios. Não é simples. É. Mas essas 40 a 70% eu vou buscá-las aonde? E então ponho ali os segmentos, que chamei setores desportivos. Não é? Certo ou não? Não está completo, é só para raciocinar, é só para. Está bem? E portanto, eu vou construir a minha matriz de ocupação. Esta matriz de ocupação dava logo trabalho para 2 estagiários durante 6 meses. Okay. Agora, perante este modelo, vais-me à procura dos parceiros que representem estes setores e o teu objetivo é trazer X parceiros que representem X% de ocupação e no mínimo X pessoas. Está traçados os objetivos para aqueles estagiários. Agora faz-te a vida. Não é? E portanto, porquê? Porque eu estou-lhe a dizer que, consoante o horário, haverá clientes diferentes na minha instalação. Não é? Isto é a linguagem que nós devemos utilizar. Isto é aquilo que nós devemos fazer para nos organizarmos. Só assim é que eu consigo garantir que a minha instalação não está apenas com uma taxa de ocupação elevada a partir das 5, que é o que toda a gente tem, não é? Ora, obrigado a partir das 5. É conversa. Qualquer um tem, não é? O negócio está antes das 5. Obrigado. Agora, eu tenho o ginásio está cheio e tal. Que horário? 7. Também eu. Qualquer um. O problema é, diz-me lá, e às 11? Às 11 não tem ninguém. Pois não, isso é às 11. Pois, mas é às 11 é que tu tens de ter. Porque a partir das 5 todos temos, não é? E portanto, aqui nós estruturamos, no fundo, a taxa de ocupação que entendemos ser possível face àqueles horários, não é? E quem vamos buscar? Epá, este raciocínio é muito bom, pá.
é bom porque me obriga logo a pensar a quem é que eu tenho que bater à porta para criar as tais parcerias. Não falámos disso? Mas sim, há horários que só vão funcionar se eu tiver parceria. Em alguns sítios, outros não, outros funcionarão sempre, não é? Hã? Agora passei ali no Saldanha, ali no Coas Plaza, estou a falar bem? Está lá a abrir, no dia que eu passei lá, que foi a semana passada, não estava aberto, se calhar hoje já estará aberto. Mais um Fitness Hut. Fitness Hut, aquela cadeia do Low Cost. Epá, ali, eu não sei quanto é que pagam de renda para o tamanho que aquilo tem. É brutal. Bah, ali a configuração de capacidade de ocupação naquele ginásio é fantástica. Porquê? Porque há residências, há serviços, há tudo. Por isso é que devem ter uma renda do caraças, não é? Por isso é que devem ter uma renda do caraças. Pronto, mas no fundo está ali num coração em que tem serviços durante o dia, tem gente a morar, tem não sei o quê. Por isso é que se paga. Mas é no fundo isto que estamos a fazer, não é? Portanto, ali eles têm que ter de facto um espaço brutal, porque senão não é possível conseguirem rentabilizar o custo que é. Eu não sei, eu digo sinceramente, fica aqui já a minha reserva. Eu não dou um ano para estar aquilo ali. Portanto, como não vamos estar em curso durante um ano, mas ficam já. Eu não dou um ano para estar ali. É impossível, eu depois fui para casa fazer umas contas. Eu, sabendo a renda que eles pagam ali, sim, pode ser que eles têm que lucrar. eu não sei que contas é que eles fazem, ou aquilo é um negócio qualquer que eu não sei fazer. Ou eu não sei que contas é que eles conseguem fazer para ter isso. Eu não sei, eu fiz umas contas e disse assim, minha Nossa Senhora, nem um ano. Mas pronto, como eu me vou enganar de certeza. E mesmo tendo muita gente para que dá para rentabilizar, como aquilo é enorme. Epá, eu essas coisas só sei fazer de contas, não é? E quando comecei a fazer contas, vi que há ali um segredo qualquer que eu ainda não aprendi. Eu não consegui fazer alguma parceria em que a redução dos valores, ou seja, os valores que eles pagam não são os valores do mercado, não é? Pois, pode ser um negócio imobiliário qualquer. Alguém tinha tido dinheiro a comprar. Lá está, pode ser um negócio imobiliário, se eles não tiverem que ter em conta a renda, o investimento, não é? Se aquilo for um negócio imobiliário para a empresa que comprou e para depois fazer negócio mais tarde e agora dar-lhe a ocupação e se aquilo não der dentro para outra coisa, só se for assim. Porque a considerar, como nós fizemos no nosso exercíciozinho, a coluna da renda, não vejo ali, mas pronto, é o que é, não é? É o que é. E portanto, isto só para dizer o quê? Portanto, este quadro, em termos de raciocínio mental, é interessante para nós, porque nos permite ir à procura dos segmentos alto consoante o período do dia. Esta é a mensagem. Ir à procura dos segmentos alto consoante o período do dia. Ora, quando se fala de rentabilização de espaços, acabamos por chegar aos indicadores que todos nós queremos, não é? Que é como é que nós construímos a rentabilidade do nosso espaço. Precisamos de indicadores. E é aqui que eu vos estou a propor um conjunto de indicadores que não existem em Portugal e que eu trago esta referência. Aliás, o indicador que existe é os tais 8 metros quadrados, não é? Vocês nem, se fizessem 8 metros quadrados por pessoa, nem valia a pena abrir portas, não é? Estavam, não é? E portanto, aqui, curiosamente, vocês chegam aqui, eu acho curioso o que está aqui, e já agora vou partilhar convosco em primeira mão. Vocês vou conhecer a lei antes dela sair. Acontece todos os dias, vão lá. Pois é. Diz assim, artigo 13º. Instalações recreativas para manutenção, ginásios e clubes de saúde, BIM, não é isso? Então, fala aqui e tal, umas considerações e depois diz assim. De acordo com os seguintes critérios, alinhar 4 metros quadrados por pessoa no mínimo para estúdios e salas de atividades sem equipamento estacionado ou fixo, aeróbica, step, pilates e práticas similares.
Quanto é que eu estou a Está a pôr? dizer que 4 metros por cada pessoa? É, 4 metros por pessoa. Não Hã? estou a ver as aulas, quando se anda de um lado para o outro, como é que é o espaço? Minha querida, é o que está aqui, 4 metros. Portanto, é o que está aí, é 3 a 4 e 2 a 3. Linha B, 3 metros quadrados por pessoa, no mínimo, em sala e espaços equipados com máquinas de treino aeróbico, cardio fitness, bicicleta, bike, spinning e similares. Quanto é que eu tenho? Está de 4, Não, 2 a 3. Máquina de carro Hã? E depois tenho a máquina de musculação isolada. é 4 metros quadrados. Eles davam até 4. 4 metros não é? 6 metros quadrados no mínimo, em estúdios e salas de atividades com ou sem máquinas estacionadas ou equipamentos fixos. Danças, artes marciais, treino de força e musculação. 6 metros quadrados. 4, não é? Bom, já está melhor, eles diminuíram de 8 para 6. Sim, 8 para 6. 3 metros quadrados por pessoa em piscinas e tanques para hidroginástica e atividades afins. É que não quer andar numa piscina. Eu tenho ali 5 a 6, 4 a 5. Meter 3 metros quadrados por pessoa, para quem já nadou numa piscina, é numa piscina normal, numa pista normal, meter 16,6 pessoas. Eu já consegui, mas era no treino. Agora, Na vocês, aprendizagem é um bocado. mais do que 12 não conseguem, não é? Pronto. Os meus indicadores são estes, que normalmente significa 8 a 12, consoante os níveis a que estamos a falar. Portanto, mas estão a ver, não está muito desviado daquilo que vai ser, que eu não sei se vai ser ainda estes padrões, que nós não temos em Portugal. Curiosamente, vamos passar a ter, pela primeira vez, este tipo de indicadores. E, portanto, estes indicadores, aquilo que nos fazem, é dizer assim, se isto fosse um estúdio, tem 8 por 8, 64. Ainda é 64, não é? 64. Se eu quiser fazer isto, quantas pessoas eu tenho? Divido. Se eu quiser fazer isto, quantas pessoas eu tenho? Se eu quiser fazer isto, quantas pessoas eu tenho? Depois eu vejo, isso dá, as pessoas ficam muito juntinhas. Pronto, mas isso tem a ver com posicionamento. Se eu quiser ter um posicionamento de mercado de um determinado nível, então se calhar eu trabalho com indicadores acima, não é? Para as pessoas se sentirem mais à vontade. Se eu tiver uma lógica provavelmente low cost, se calhar eu trabalho com os indicadores mínimos, não é? É para rentabilizar. Certo? São padrões de referência, são indicadores de referência. Mas estes são os que vocês vão utilizar. Porque quando vocês estiverem a olhar para os vossos espaços desportivos e a perguntar quanto é que isto vale, vale a área, a dividir por isto, e depois sabendo qual é que é a capacidade de ocupação daquele horário. É isto a vossa matriz de trabalho. Perceberam a ideia, não? É a área dos espaços, aplicando estes indicadores, sabendo a taxa de ocupação. Ou seja, imaginem bem um exemplo. Vamos dar um exemplo. Vamos ver se o Alfredo, boa noite Alfredo. Alfredo é o vosso colega que está a fazer o curso à agente moderna. Hoje espero que ele me esteja a ouvir bem e que veja os apontamentos, não vai ver, mas pronto, no quadro, porque eu acho que isto não se reflete bem. Então, este espaço tem quantos metros? 8 metros. Não se vê, Alfredo. Área desportiva útil, já ouviram falar? O que é a área desportiva útil? É que é usada na prática. É a área de prática desportiva. Este espaço tem 80. Quanto é que eu disse? 88, 64, não é? 8 vezes 8 igual a 64 metros quadrados. Menos o pilar. Certo? Claro, tem que se retirar. Não é? Façam entender ou não? Imaginem que vocês tinham um espaço de alunos aqui. Era 84 menos aquele espaço. Área desportiva útil. A área que vocês podem utilizar para a prática desportiva. Neste caso seria 64 metros quadrados. Se eu quisesse fazer neste ginásio, uma aula de grupo com aparelhos, um step, certo? Step. Um step. Fazer um step. Então, quanto é que é? Vá, ajudem-me lá aí com as vossas calculadoras maravilhas. 64 a dividir por 3.
22, não, 21. Quanto? 21 e tal. Não é? Dividido por 3. Pronto, é. E se for a dividir por 4? Isto não tem 74 metros quadrados. Agora eu exagerei. Eu acho que isto tem 6 por 6, 36, é que muda tudo. É que agora comecei a ver 21, peraí, eu acho que me diz mal. Bom, mas não interessa, percebe o raciocínio, não percebe? Pronto. Você vai dizer que 4. É capaz, não é? Eu acho que é mais por aí. Certo. Mas 21 é. Se for por 4, é o contrário. 16. É o contrário, não é? Está bem? Então o que é que eu digo assim? Se eu tiver a falar de um produto, uma atividade, seja uma aula de grupo com aparelho, neste espaço, se tivesse 64 metros quadrados que não tem, façam de conta que tem, está bem? Pronto. Então eu poderia colocar aqui 16 a 21 pessoas em prática desportiva. Completei a primeira parte do meu raciocínio. A segunda parte do meu raciocínio é perguntar, mas esta atividade desenvolve-se quando? É durante a manhã? É à tarde? É à noite? E então, em função do período em que eu desenvolvo esta atividade, eu aplico-lhe o rácio sobre o valor que eu tenho aqui. Se eu fizer esta atividade até às 10 da manhã, eu vou ter 40 a 60% destas pessoas que eu tenho aqui, que é considerada a classe esgotada, não é? Quantas vagas tenho? Tenho 16 a 21, não é? Consoante o posicionamento que eu esteja, não é? Certo ou não? Se esta atividade for até às 10 da manhã, neste caso, eu trabalharia com 40 a 60%. Bom, para não complicarmos muito, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, vamos excluir uma destas parcelas, para fazer contas. Qual é o nosso posicionamento? É um posicionamento que trabalha com 16 para termos mais espacinho? Ok. Então, vamos abolir os 21. Quer dizer que estivemos a trabalhar com 4, não foi? Estamos a trabalhar com 4 metros quadrados, correto? Ótimo. Então, eu tenho uma classe que esgota quando tiver 16 pessoas. É este o raciocínio, não é? Certo? Pronto. Se esta classe for até às 10 da manhã, significa que eu vou ter 40 a 60% da ocupação da classe. Ou seja, vou ter 6.4 é 6, 9.6. 9. tudo de cabeça. É que aos inteiros ainda lá chego, agora assim aos decimais. Não é? Significa que esta classe terá, naquele período, entre 6,4 a 9,6. Completei mais uma parte do meu raciocínio. Agora eu pergunto a mim próprio. 6,4 alunos numa classe é uma classe viável para mim ou não? Também é interessante. Isso obriga-me agora a perceber. Então, mas 6,4, quanto é que a pessoa paga? Vamos pôr um valor. Ok, não interessa agora. Paga 20. Não interessa do quê? 20. Paga 20 euros. Então, esta classe vai ter 120, vamos falar em números redondos, não é? 120 euros de receita. 120 euros de receita é um valor interessante para a viabilidade do meu negócio. Tem que entrar agora com o outro lado da fração. Qual é o outro lado da fração? Os custos. E aqui posso pensar de formas diferentes. Posso pensar apenas nos custos diretos que eu tenho com o meu instrutor, para lhe dizer assim, olha, tudo o que seja menos do que 3 ou 4 pessoas, ou 5, nem sequer dá para te pagar a tudo. Ou posso pensar que, além desses custos diretos, o ginásio terá outros custos ainda. Há o gás, há a eletricidade, há os outros funcionários, há esse custo todo. Mas eu posso fazer esses dois raciocínios, não posso? Pois posso. Já sei qual é o valor da receita, agora vou saber o valor da despesa. Estamos a caminhar, quase que intuitivamente, não é? Estamos a caminhar quase que intuitivamente para eu chegar ao fim deste exercício e saber
como é que eu posiciono a minha expectativa de negócio e posso até ter intervalo. Posso dizer assim, a minha expectativa mínima e pouco ambiciosa e com risco zero é esta, e eu tenho esta margem de crescimento entre aquilo que eu considero o cenário mínimo base com que estou a trabalhar. Eu podia dizer que era o cenário dos 40%, seria sempre o cenário do intervalo inferior, não é? E este negócio pode estar entre esta fasquia e esta. É interessante para mim, isto ou não é interessante para mim? É viável? Ótimo! Então, não é viável. Então o que é que eu preciso fazer? Preciso de aumentar a taxa de operação, ok? Então, mas se eu para aumentar a taxa de operação, isto não pode ser só caneta, falta-me 10%. Pima, põe aí 10%. Olha, já está viável, não é? Isto tem que ter expressão do trabalho que eu vou realizar ao nível da captação, não é? Eu acho que isto é um raciocínio que, de facto, é muito intuitivo. Não sei se todos nós o percorremos. É intuitivo ou não é intuitivo? É? Pergunto. Mesmo? Conseguimos perceber esta lógica toda? Isto é o vosso trabalho. O vosso trabalho vai passar a ser isto. Aqui. Que é, mostrem lá os vossos projetos. Mostrem lá os espaços que vocês querem gerir. Ótimo. Então agora, vamos construir a oferta, vamos ver como é que a oferta se encaixa nos espaços, quais são os rácios que temos, vamos ver, passo ao enquadramento do vosso espaço na comunidade, o que é que podemos esperar do comportamento da taxa de ocupação. E vocês vão sempre andar com uma pergunta aqui. Será 40 ou será 30? Pois, meus caros, isso é conversa de rookie. É conversa de caloiro, não é? Vocês são. A mim não me podem fazer essa pergunta porque eu já tenho uma bateria de dados que me permitem saber que, sabendo algumas variáveis sobre o ginásio, eu sei o que é que eu ponho ali. Falho por muito? Falho. Nunca consigo acertar na mousse. Mas o nível de risco é o nível de risco aceitável. Vocês não sabem porquê? Não sabem porque nunca fizeram. Então, mas não há problema nenhum. Estamos aqui para isso, não é? Estamos aqui para poder perceber como é que isso funciona. Para vocês próprios irem construindo a vossa base de dados de informação que vos permite, à primeira falhei por 20%, é ótimo se falharem por 20%. Mas é muito mal para mim se eu falhar por 20%. Então vocês vão trabalhando e à medida que ganham experiência, esse intervalo vai se diminuir. Qual é o intervalo aceitável? Para mim, 5%. Trabalhar com 5% significa quase não ter nível de risco nenhum. Mas para isso eu tive que andar muitos anos a ter dados, a recolher dados, a não sei o quê. Faço-me entender, a pergunta é sempre, e o salário tem 20%? Pois não sabem. Vou ter que arriscar. Depois vão perceber o que é que significa ter 20% e trabalhar para ter 20%. A seguir têm 30%. Ótimo. Quer dizer que ainda conseguiram mais. Isto é que é a linguagem da gestão, não é? É eu pensar no futuro. Mas não é pensar só porque eu desejo muito. Ui, eu faço muita força, muita força, muita força. E acontece. Não. Eu tenho que saber com que base é que eu tenho essa expectativa, não é? Certo ou não? Sim, força. Complicar um bocadinho Então, estamos aqui para isso, não é? E assim, aquele exemplo que está a colocar ali, pronto, é um exemplo linear. No entanto, na maior parte dos ginásios, esse exemplo não é assim. Porquê? O valor que a pessoa paga 20 euros por mês, não é 20 euros por mês para fazer uma modalidade. Geralmente é 20 euros por um determinado cartão que permite escolher entre diversas modalidades e às vezes diversos horários. Complica. Não, é verdade. Não, complica, ou seja, quando não, existe este exemplo, mas na maior parte dos casos não é o exemplo que é aplicado. Portanto, nós para fazermos, ou conseguimos fazer aquela análise que está ali sugerida, não é tão linear assim. Vai ter que se complicar. Era tão bom que fosse tudo linear. Porquê? Porque aqueles 20 euros que a pessoa paga, ela tanto pode ir fazer aula de pilates naquele horário, como optar por ir fazer É evidente aula que de nós outra vamos coisa. complicar isto mais. Depois, quando eu estiver a referir os custos, tem que ter isso em conta. É evidente que nós vamos complicar isto mais. Mas aí vamos ter que complicar em função da realidade de cada um. Há um pressuposto inicial que nós falámos já, que é, se eu sei que a taxa de penetração do fitness, estivemos agora a falar de fitness, anda na casa dos qualquer coisa aproximada dos 6, não é? Ali, 6. A gata está agora
Luís Abraço sobre isso. Não sei se ficará muito longe destes valores ainda. Vamos trabalhar com 6%. Está bem? Se eu sei que na minha área de intervenção, não é? Naquilo que eu chamei a irradiação, não foi? Lembram-se? Chamei-lhe irradiação. Eu estou aqui, estabeleço o diâmetro, toda a gente ouviu isto que eu falei nesse dia, toda a gente esteve cá. O Nuno já estava cá. Depois. Então eu estabeleço o raio e tenho potencialmente a definição daquilo que é o meu público-alvo, não é? Aquilo que é, grosso modo, o meu mercado. E se eu sei que nesse estão 10 mil pessoas, e se eu sei que estou sozinho, só para não complicar, eu aplico 6% disto. Se fosse 10%, era 1000. 6% é 600. Pronto. Significa que à cabeça eu estarei a trabalhar para captar 600 pessoas. Agora, como é que eu os vou distribuir ao longo do dia? Na minha oferta, não é? Mas essas 600 pessoas são representantes de que setores? Porque elas vão virar umas de manhã, outras virão à tarde, outras virão à noite. Esse é um raciocínio diferente, não é? É um raciocínio em que eu parto, digamos, do valor global do número de potencial de clientes e percebo como é que eles depois se podem organizar em função do período do dia. Então eu faria assim. Bom, sabendo que eu estou a trabalhar para 600 pessoas, qual é a minha taxa de ocupação máxima simultânea? Aquilo que aqui chamam, é isso mesmo, taxa de ocupação simultânea. Qual é? Eu vou ter que aplicar novamente o rácio. Porque isso é o número de pessoas que eu consigo pôr simultaneamente em atividade, não é? Seja no meu espaço onde eu faço aulas de grupo, seja no meu ginásio de musculação em casa que eu tenho as máquinas. Eu tenho que saber quanto é que isto vale. E eu digo isto com propriedade. Muitos de nós não sabem quanto é que isto vale. Muitos de nós nunca fizemos a conta a saber quantas pessoas no limite é que eu posso lá colocar. Muitos ginásios jogam no overbooking. Não é? Que é, aquilo saber mais ou menos dá para ver. Mas a malta que é, não é? Isto funciona assim. Mas saber quanto é que realmente aquele espaço permite é trabalhar com estes indicadores. Se eu sei que me permite trabalhar com 60 por horário, e se eu sei que nem em todos os períodos do dia as pessoas vão aderir com a mesma intensidade, então eu começo a mexer nisto, não é? Então eu começo a mexer nisto. Eu tenho 3 horas de período nobre. Em 3 horários de período nobre, eu vou dizer que eu trabalho com 100% de ocupação. Então eu vou ter 60, mais 60, mais 60. Ok, aqui já escutei quanto? 180. 30% da minha taxa de ocupação, eu vou tê-la no período nobre. Depois, como é que eu vou distribuir o outro? E não estou a pensar quanto é que as pessoas pagam ainda. Eu estou a pensar é como é que elas vão utilizar ao longo de um dia. Mas eu usava quanto era 100%. Aqui estava a usar 100%. Era 60 eu punha 100%. Estou ali a pôr elevada maior que 80. Estou a falar do período nobre. Certo ou não? Como é que nós faríamos estas contas se não for assim? Como é que nós fazemos estas contas se não for assim? Eu quero saber é quantas pessoas tenho e depois a seguir vou perceber é como é que eu vou fazer o pricing. E aí o pricing é como é que elas pagam, não é? Podem ter o quê? Livre de trânsito. Podem ter livre de trânsito mais aulas de grupo. Pode ter livre de trânsito off the peak e no horário nobre. Como é que... Já lá à frente temos umas coisinhas sobre isso. Como é que eu estruturo o meu pricing? Mas sabendo que eu tenho que fazer este esforço de percepção de como é que vão funcionar os fluxos de pessoas no meu ginásio. Este esforço é difícil fazer. Faz. Quer que faça Tem que um fazer. valor até às 6 Não é, Gil? Eu faço média da Então, tem que se fazer. E quando uma pessoa já gere, então não há razão nenhuma para não saber. Porque aí já se gere na prática. E vocês chegam à prática e vão medir exatamente
qual é o comportamento. E isso é a tal bateria de dados que vai ficando connosco. E se um dia nós quisermos abrir o ginásio, o Gil, se quiser abrir o ginásio, leva com ele os dados e diz assim, bom, este não é a mesma coisa que aquele. Porque este aqui não há tanta gente a viver, fica mais longe das paragens do autocarro e tal, não sei o quê. Mas esta base de dados permite que o Virgílio diga, bom, então eu vou adaptar e tal e tal e tal, e com base na minha base de dados e nas minhas médias, eu vou estabelecer um plano para este ginásio. Claro que quem gera tem a facilidade de já ter os dados do passado. Mas a mensagem que eu estou a passar é essa mesma. É um raciocínio interessante para fazer já, que estamos ligados, é saber qual é este comportamento. Se eu já lá estou, vou medir o comportamento, vou saber já como é que as coisas funcionam. Que é para ir construindo a minha própria base de dados e saber como é que faz. E quando estabeleço objetivos, já estabeleço objetivos sabendo qual é a realidade atual, não é? Não faz sentido esta abordagem? Pergunto. Faz sentido para vocês ou não? Bem? Questões até aqui? Faz sentido? Faz? Também há ali regras de balneário. 0,4 metros de cubo por pessoa. Eu não analisei ainda aqui isto, mas eu próprio vos dei pistas. Espero é que não vou entrar em contradição depois com a portaria. Deixa entrar, vocês tenham paciência. Porque se vocês forem olhar depois para o manualzinho, vocês têm lá as pistas todas de qual é a área que têm que ter por pessoa, precisamente. Muito bem. E quando vocês estão a dimensionar o espaço esportivo, também têm que dimensionar as instalações de apoio, não é? E quantas vezes os espaços esportivos permitem uma taxa de ocupação que depois não tem correspondência nos balneários. E isso é um problema para muitos ginásios, que em termos de serviço não conseguem posicionar-se a um determinado nível, não é? Por isso, tudo isso é o que estamos aqui a falar, é nós percebermos, para quem vai começar, como é que começa, não é? Para quem já está a fazer, como é que faz para medir o que é que está a ser feito. Está bem? Avançamos um bocadinho, depois se for preciso recuamos um bocadinho. Eu tenho tempo. Portanto, quando passo para piscina, o raciocínio é o mesmo, eu vou perder muito tempo. E, por exemplo, tanto para mim, dá muito tempo, porque para mim a escola espanhola é a principal escola do fitness, até porque em termos de proximidade comigo, gostaria de dizer com vaidade que era americana, mas nem sequer nunca fui aos Estados Unidos, portanto não vou ter aqui uma área não sei o que a dizer, não sei, nunca lá fui, o que sei é do que leio, não é? Mas Espanha, felizmente, visito muitas vezes e conheço bem com propriedade o que é que estou a dizer. Não se constrói nenhum espaço desta natureza que estamos aqui a falar sem ter um espaço, um espaço de água. Não se constrói. Um plano de água. Não se constrói. Pode ser pequeno, menor, maior, mas não há. Portanto, quando olhamos para esta componente e percebemos isto, que ali está, aqueles indicadores, é exatamente a mesma lógica do ginásio, só que nas piscinas é à pista, não é? Normalmente é por pista, não é? Mas tem ali também os indicadores. Quer dizer que se eu olhar para uma piscina, também sei quantas pessoas é que eu coloco numa piscina. Pois, tem que ser bem isso. Você não pode pôr mais pistas, mas se der exageradamente certo, tem que ser tudo muito bem. Não é como numa aula de grupo. E o número de alunos. Então não é como uma aula de grupo. Mas há um segundo que vem a fazer pela primeira vez, depois é mais outro e vê o Se eu estiver a fazer uma aulinha e diz o companheiro do lado, porque está muito próximo de mim, que não há espaço. É a mesma coisa. Eu estou a nadar acima, cada vez que estou-me abraçado, espeto-me no outro. Não é? É a mesma Tem que lógica. contar sempre um número que às vezes, muitas vezes está-se a fazer, porque não sabe quem é que está lá. Muita gente não avisa. Não sei. Olha, hoje trouxe mais Não dois. sei. Trouxe mais dois da turma do meu filho. Faz conta. Depende da forma como você gere a sua instalação, não é? Se é assim que gera, é assim que gera. Pode não ser assim que gera. Não, estou eu a perguntar. Não, mas Eu não tenho depende. nada. Eu não tenho Repare, nada. se você gerir dessa forma, que é pode trazer quem quiser e não precisa revisar, tem esse risco. Não, estou a dizer as pessoas que não avisam. Está bem, mas... Estou a dizer isso. Certo, mas não avisam o quê? Aparecem lá com pessoas e entram? Não, às vezes os miúdos podem querer trazer um amigo ao outro. portanto, podem? não, claro, não estou eu. a dizer, Pronto, se puder. Mas às vezes até parece, para experimentar. Pronto, ok. Se eles não experimentarem isso, viajar com coisas,
Com certeza. Recomendo aquele dia que quer fazer natação e não Perfeitamente de acordo. Perfeitamente de acordo. Lá que é diferente, os únicos um livro. Perfeitamente de acordo. Pronto. Estou a pôr do lado dele. Mas isso já é que vocês implementaram, né? É o que vocês quiserem fazer tudo, né? Sim, mas nem toda a gente funciona assim, né? Pronto, isso é o vosso funcionamento, não é? É a mesma coisa. Eu também tenho aula. Eu quero muito e não faço. Eu tenho uma aula de step, ou seja lá o que for, equipamentos individuais, esgotada, e a minha querida aluna trouxe uma amiga. Epá, está bem, eu vou arranjar a solução para ela, não é? Está escutada, mas eu arranjo a solução para ela. Mas agora, de cada um deles trouxer um amigo. Mas isso já. Mas isso já é o que cada um faz, não tem a ver com, não é? Cada um sabe como é que define ou não essas regras de funcionamento. Está bem? Na piscina só Claro, mas estou a falar consigo que tens experiência, por isso é que eu estou sempre a saber. Às vezes que é bom. Sim, mas eu quero discutir estas coisas convosco, mas demos exemplos práticos. É quando vocês estiverem a fazer o vosso próprio projeto de gestão, é que me cá chegar. Porque às vezes começou a dar respostas difusas. Assim corre o risco de estar a dizer uma baboseira, não é? E eu estou-lhe a responder a isto. Se é branco, se é preto, eu estou-lhe a dizer uma baboseira. Que não é branco, nem é preto. É as cores. Entende? Percebe? Não é linear, lá está, não é tão linear. as piscinas como é que contabilizam os pico time? É a mesma coisa, Virgílio. Você tem, olha aqui uma lógica muito simples. Você tem uma piscina normal de 25 metros por 12,5. A maior parte das piscinas do país tem 25 metros por 12,5. Tem quantas pistas? 6 pistas. Então qual é a área desportiva útil? Cada pista tem 12,5 sobre 100, números redondos, 2 metros, certo? Qual é a área desportiva útil? 25 vezes 2. Qual é a área desportiva útil da pista? 50 metros quadrados. Uma pista tem 50 metros quadrados. Quantas pessoas é que você lá põe? Lá, trabalhamos com 5 metros quadrados. Só para ser redondo. Então, como é que são 10 pessoas? Uma classe esgotada leva 10 pessoas. Para casa nós vamos fazer agora. Uma classe normal. Uma classe competição. No caso de competição, ouça, se você for falar com o Phelps, ele precisa de uma pista só para ele. Precisa de uma pista só para ele. Eu também, quando treinei, havia uma determinada fase da minha vida que treinava eu e mais 2 por pista. Mas numa fase inicial, treinávamos 14 numa pista. Não é? Portanto, competição é um por pista. O ambiente formal da natação é um por pista. O ideal é não estarem ali a competir, a competição está a preparar o pico time. Claro, até por outras razões. É que a intensidade que você gera, o efeito que gera sobre a água, é como se você de repente caísse a água no mar alto. Havendo competição, não é verdade, é muito difícil haver outras coisas, porque aquilo é o mar alto. Quantas pistas vocês têm livres? Por exemplo? Normalmente uma para o público livre, não é? Para ir dar umas brochadinhas. Já sabem, não vou lá. Exatamente. Mas isso lá está. Quantas pistas tem livres? Depende do que é que você queira fazer em termos de oferta. Pode estar a dizer uma e estou a dizer um grande disparate. Pode ter disto, no mínimo 2. Onde eu já tive, por exemplo, tem uma, mas se aparecer mais gente, se houver hipótese, põe-se mais uma. Dois livros. E vai-se. Isso desde que haja hipótese, depois sempre mais. O problema é quando não há hipótese, não é? Agora, havendo hipótese, isso é verdade. Isso aí. Vai-se mudando a cordas, fica ali. Perfeitamente. Júlio, força. Peço desculpa lá, como é que é? Júlio. Pronto, depois há uma regra, ainda bem que fala sobre isso, que está definida pela CNQI, que agora há umas normas que foram transpostas da União Europeia, e que também aparece aqui novamente o RAS a reforçar isso, que diz que a área desportiva útil da piscina, vamos trabalhar com estes 312 metros e meio, não estamos aqui, pois não?
Uma piscina destas tem 312 metros e meio. É de marcador que fiz. Tá? Toda a gente viu? 25 por 12,5 dá 312 metros e meio. E a regra que está a falar diz que a taxa de ocupação instantânea é o correspondente a 2 metros quadrados por pessoa. Ou seja, 312 a dividir por 2. A taxa de utilização simultânea seria 160. É um absurdo. Vocês não conseguem pôr numa piscina destas 160 pessoas. Mas é o que está tudo. Não é tão importante este rácio, mas é importante o outro rácio a seguir. Diz assim: a taxa máxima de ocupação de uma piscina por dia é 2 vezes a área desportiva útil ou 4 vezes a taxa de ocupação instantânea. Ou seja, 640. Uma piscina com estas características podem passar na piscina por dia 640 pessoas. Se vocês fizerem as contas a 13 horas de funcionamento, dá 18 pessoas por pista. Bate certo por estes cálculos de 6 metros quadrados. Está tudo encaixadinho, já viu? Portanto, a orientação da ARS, da Administração Regional de Saúde, diz que uma piscina de 312 metros quadrados e meio, se tiver mais de 640 pessoas por dia, está acima da taxa máxima de ocupação. Se vocês pegarem isto e dividirem pelas pistas e pelas horas de funcionamento, vai-vos dar a 8 a 10 pessoas por pista. Bate certo com a taxa máxima de ocupação. Era como se dissesse que desde que abre até que fecha, tem sempre 10 pessoas por pista. 10 pessoas por pista vezes 6 pistas, era às tais 60 pessoas permanentemente em cada horário de utilização. Que é brutal, não é? E às 8, às 7 da tarde vocês conseguem mais do que isso, jogam o tal overbooking das classes, não é? Conseguem 70, 75, 80, é um abuso, mas conseguem, mas metam lá metade disso à hora do almoço, ao meio da manhã, ao meio da tarde. Não é? Certo ou não? Portanto, isto é que é de facto a riqueza do nosso trabalho. Já viram? Eu estou a gostar muito da vossa cara, porque a vossa cara indicia que isto está a fazer sentido, não é? Está a fazer sentido. Como é que nós olhamos para o espaço e conseguimos ver ocupação? Mas não é ocupação linear, não é? É ocupação em função do horário de funcionamento da instalação, em função dos critérios e dos indicadores de utilização do espaço. Isto é que é de facto a riqueza desta informação. E, portanto, avançando um pouco. Eu agora queria introduzir aqui um aspecto, mas não queria falar disto agora, não está a ser, queria falar depois do intervalo. Portanto, vocês não veem, no intervalo eu falo isto. Não era isto que eu queria falar agora, isso eu depois falo. Queria só continuar neste raciocínio. Pronto, já passei à frente, depois volto atrás. Neste raciocínio que estou aqui a falar, agora, antes do intervalo, queria pôr-vos aqui uma reflexão, que é a reflexão de como é que eu faço a gestão da oferta em função de características que eu identifiquei como mais ou menos valias dessas mesmas atividades. E eu identifiquei aqui 3 critérios importantes naquilo que é a oferta das atividades. Um critério chama-se a diversidade da prática. Porquê a diversidade da prática? Porque sabemos que a tendência para o aborrecimento, para a monotonia, resulta da atividade que estamos a realizar ser mais ou menos diversa. Não é? Sabemos disso. Portanto, a diversidade da prática é um fator fundamental para o sucesso de um programa de atividades. Não é por acaso que até há um negócio chamado BTS. É um negócio de diversidade, não é?
está há 3 meses a fazer isto, muda o programa de férias. Os Body Training Systems, não é? Eu estou a falar da concorrência, não é? E, portanto, é a prática da diversidade, que é, não pensem muito, comprem, daqui a 3 meses nós pensamos por vocês outra vez, porque está aqui outra vez com emprego. Não estou a dizer isto como crítico, é uma constatação. Outra coisa importante da prática desportiva é o compromisso de tempo. O compromisso de tempo para atingir resultados, o compromisso de tempo em termos de regularidade das sessões de treino, é uma vez por semana, é 2 vezes por semana. É 30 minutos de treino, é 15 minutos cheios, é 45, não, tem que fazer 1h30. Não dá. Compromisso de tempo. É uma variável fundamental a introduzir no vosso programa de atividades. Quando eu estou a pensar em diversidade e compromisso, eu estou a pensar como é que este pessoal vai desenhar os programas de atividades. Porque se tocar nestas variáveis, está a tocar em aspecto de que as pessoas são sensíveis. E por último, a questão da dinâmica do grupo. Porque a dinâmica do grupo? Porque a prática desportiva é em si uma prática social. E quanto mais social ela se tornar, mais forte se torna a relação de fidelização com a prática, com o ginásio, com a atividade. Isto é, assim, é científico. Depois, na segunda parte, vou-vos apresentar alguns dados interessantes. Só uma pergunta, eu não percebi o que é considerar. Não cheguei ainda. Não cheguei ainda. Isto é reflexão, não diz ali reflexão? Sim. Então já está refletido. Não, agora não é para refletir. Só começam a refletir quando eu disser. Pode ser ou não? Eu conto até 3. Até lá não é para refletir. E, portanto, a componente da dinâmica do grupo é mais uma ingrediente que eu tenho que perceber como é que eu introduzo na minha oferta. 3 conceitos simples. Diversidade da prática, compromisso de tempo e a dinâmica do grupo. Eu vou desenhar um programa de atividades. Mas antes de desenhar um programa de atividades, eu tive a ousadia de criar aqui uma provocação. Por isso é que é, quando eu disser, não é agora, e a provocação é dizer assim, bom, que tipo de atividades é que a malta tem? Atividades individuais, praticadas individualmente. Cada um vai à hora que for e tal, e não sei o quê. Okay. Coletivas, dependem dos outros, dependem de aulas, não é? Dependem da lógica do grupo. Okay. E depois, criei aqui uma lógica, que hoje nós sabemos que, por exemplo, muitos do negócio dos ginásios para mulheres utiliza esta lógica, não é? Que é a incorporação das duas, não é? Estou a treinar sozinho, mas ao mesmo tempo estou numa lógica de grupo, não é? Certo ou não? Pronto. E a provocação que eu fiz foi dar os exemplos e depois pensar para mim próprio se a expressão destas variáveis estava muito ou pouco produzida nestas atividades. Pronto, e agora já podem refletir. Que é a minha interpretação é aquela. Agora vamos à discussão. Diga! Diga lá! Essa que está a fazer é considera que a musculação e a cardio fitness têm uma componente de diversidade da prática elevada. Ou isso não está tocado por debaixo das aulas de grupo? Não dá para fazer teste. Considero que tem um elevado potencial. Eu não estou a olhar para aquilo que se faz. Estou a olhar para aquilo que se pode fazer. Ou seja, considera que há uma necessidade de introduzir uma diversidade da prática na musculação. Gosto mais dessa expressão do que da anterior. Não é? Se for aquilo que acontece. Mas eu não estou ali a caracterizar. Eu não estou ali a fazer nenhuma caracterização no mercado. Eu estou a olhar para a atividade e estou a pensar o que é que ela pode oferecer e como é que ela se pode organizar. É só isso que eu estou a fazer. Não é? E, portanto, posso estar mal a ver mal. Quando eu disse, não está ali reflexão por acaso. É uma reflexão. Eu quero que vocês a façam para vocês. Porque o que a mim me interessa não é a minha reflexão para vocês. O que a mim me interessa é que vocês façam uma reflexão sobre isto. Não é a minha não é lei. Não é? Agora, o que é que vocês raciocínio é que podemos fazer aqui? Podemos fazer aqui uma prática desportiva individual. Agora não dou exemplo.
tem uma diversidade da prática que pode ser elevada, um compromisso de tempo que pode ser reduzido porque eu vou à hora que eu quero, mas depois perde naquilo que é a dinâmica do grupo. Estão a ver a linha de raciocínio? Pronto, foi este o meu raciocínio. Está certo, está errado, não. Pronto, é o meu. É o meu. Não é? Portanto, agora cada um de vocês pode, ao refletir sobre isto, perceber como é que cria o tal portfólio de atividades, dando resposta à diversidade, ao compromisso de tempo e à dinâmica do grupo. Isto é que é o segredo do negócio. Fácil-me entender ou não? É que quando eu estou a criar apropriação com o cliente, ele saiba qual é o seu compromisso de tempo, para não começar logo. Tem que fazer 3 vezes, porque se for o mínimo de 3 não vale a pena. Não é? Aqueles mitos. Não é? Certo ou não? E, portanto, é isto que tem que ser introduzido na linguagem de quem vende e também na própria estruturação do portfólio das atividades. Reflexão, agora passo para vocês, que refletem muito. Portanto, as aulas de grupo. Espera aí, Sofia, termino para o grupo, diga, Sofia. As aulas de grupo, já percebi, eu estou a falar por mim e por colegas meus que estão em ginásios místicos, mas as aulas de grupo normalmente é sempre um grande exemplo. Mais do que quando está a treinar, a não ser que vão sempre 2 juntos e gostam de treinar o corpo. Normalmente quando é um sozinho, depois no outro dia, se calhar já não vai à mesma hora, já não é preocupante pela hora. A hora que vou mais jeito. Mas se calhar você é por aqueles com que ele gosta de treinar e sabe que eles estão àquela hora, Dinâmica se calhar do vai grupo. essa hora. Ele é que criou. Sofia, dinâmica do grupo. Claro, se calhar é aquela, são aquelas aulas que eu disse. Epá, Porque porquê? as pessoas quando gostam do grupo. Quando eu estou a dar uma aula para aqueles 10, eu não vou pôr. Tu faz uma coisa, agora faz o outro. Parece aquela coisa de quando viram, puseram toda a gente a ouvir uma música e cada um dançava à sua maneira, não é? Não, a malta tem todos fazer a mesma coisa, não é? Tem todos estar ali, não é? Tem tudo seguir a mesma, não é? As fotografias, A diversidade de prática. Então, na análise das aulas de grupo, a linha de pensamento para dizer que é reduzida, a diversidade de prática é nesse sentido, é que toda a gente está a fazer a mesma coisa. Pronto, ou seja, eu estava a interpretar a coisa de outra maneira. Que hoje podia dar uma aula das Ou urinais, seja, amanhã podia dar uma aula dos para úteis. a aula de grupo, Sim, a aula para claro. aula é sempre Por isso é que eu estou a dizer, eu não. E o Pelo amor de plano de Deus. treino de musculação de aula para aula, ou de semana para semana, pode ser o mesmo durante o tempo. É reduzida porque depende da dinâmica do grupo. Faço-me entender? É reduzida porque depende da dinâmica instalada no grupo. Eu não consigo imprimir a minha dinâmica. É a dinâmica do grupo que funciona acima da minha dinâmica. Júlio, dúvida? Por isso é um aspecto que eu encontro com o cliente e a dinâmica do se estiver bem antecipado mais um aspecto mais social ou não tão atleta. Exatamente. Se eu souber isso, repare bem a subtileza disto. Se eu souber que a predominante motivacional de uma pessoa é na dinâmica de grupo, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu lhe vou dizer, porque se eu lhe estiver a recomendar uma musculação e cardio, eu não estou a dar resposta às suas reais necessidades. E eu vou criar um problema, que é aquele que todos nós sabemos. Não é? Ah, muito bem, Júlio. Está a ver a subtileza? Se eu conseguir perceber, não é? O que é a minha limitação de tempo que está em causa, eu não tenho muito tempo para isto. Arranja-me aí qualquer coisinha, 30 minutos por semana. Não, o que eu quero é tal, eu até consigo perceber que é uma pessoa apagada, tal, pá, esta pessoa não pode treinar sozinha. Então acabou. Eu vou ter que a motivar para ela conseguir fazer uma aula de grupo. A aula não interessa, mas é isto que eu tenho. Isto permite-me, está a ver? Não ser apenas olha, traga-me um bitoque, muito bem. Não é? Mas ser eu proativo, não é? Eu tenho uma experiência sempre muito gira, que eu gostaria de festejar, que é uma experiência de verão. Eu gosto muito de caracóis. Alguém gosta de caracóis? Estou aqui a pensar. Os caracóis. Vai a chegar, não é? Os caracóis.
E então, ali na Costa da Caparica, ali naquela rua do pescador, tem ali uma série de casas. E uma das minhas paranoias, agora já nem tanto, já era pegada na minha viraga, eu tenho uma viraga e tal, e vai comer um petisquinho. Então, um dia sentei-me ali numa dessas esplanadas, um sol fantástico. Estão a ver aquele dia perfeito, não é? Pronto, e a malta com um dia perfeito, a carteira esvazia-se mais, não é? É mesmo assim, não é? E então, cheguei e tal, sentei-me lá na esplanada e o senhor que se dirigiu a mim e tal, o que é que vai ser? Eu quero uns caracóis. E tal, só estava a ver a malta toda a comer uns caracóis e tal, e eles tinham daquelas que não é só caracóis, depois também vêm as caracoletas e tal, tinham ali um misto. Eu quero um misto, não queria ser um misto. E então pergunta-me assim, típica pergunta de pessoa de restaurante, não é? O que é que vai beber? E eu disse, na minha boa vontade, sabe? Costumo beber cerveja, pá, mas não sei se hoje, há um tempo, se calhar hoje até era capaz de ir com um vinho branco, com espumante. Tá? Então o tipo, que não era nada do que estamos aqui a dizer, diz-me assim, então vá, quando decidir diga. Não percebeu que ele tinha ali uma oportunidade de fazer negócio comigo. Uma Imperial custava 90 cêntimos. Um branco espumante custava-lhe de 7 euros, ou dava-lhe 7 euros. Ele podia-me ter vendido o melhor vinho espumante naquele dia, porque eu bebia tudo o que ele me pusesse à frente. E em vez de ele ter aproveitado essa dica para me recomendar, vira-me as costas e então quando decidir, diga-me. Estão a ver? Isto é aquilo que às vezes marca. Não é? E aqui os caracóis é isto, não é? No fundo aqui é, não é? Com que predisposição é que eu entro? É isto que é, no fundo, aquilo que é recomendar ou apenas dizer, então diga lá o que é. Pronto. E a pessoa muitas vezes não sabe bem o que é que quer, não é? Por isso é que está ali um profissional à frente. Ele tinha-me recomendado, não me ia enganar, não é? Mas tinha-me recomendado e eu ia dizer, pá, fantástico. Volto cá amanhã. Assim disse, vai, aqui ninguém vai que me apanha, não é? Então um gajo destes, não é? Burguês do caralho, não é? Então, quando se diz, não percebo. Está bem? Deu o quê, afinal? O Imperial. Não é? Estou logo à vontade. Ele está mas ele não sabe o que é que eu tenho de vender. Não sei, sei lá. Não sei, olha, eu fiquei mal em Nós temos ali secretos. É como eu queria ver essa mão, mas vem ver secretos. Eu só vou ver secretos. Tinha lá em dentro como as crianças. Bem, percebem a intenção do que ali está expresso? Mais do que estar a olhar para o elevado a reduzida, é dar a importância àquelas dimensões para perceber como é que eu monto o meu programa de atividade. Isto é que é para mim interessante, não é? Quando às vezes me falam, o que é que acha? Acha que eu ponho a musculação e cardio-fitness? Homem, o que é que há de pôr mais? Mas isso, não é? O que é que há de pôr mais? Mas há mais alguma coisa diferente disso? Agora, podemos ficar só por aí, ou podemos ir mais longe, não é? Porque dentro da musculação e cardio-fitness, é como nos automóveis, não é? Que carro é que eu hei de comprar? Um C220. Bem. Mas o C220 é aqui, quer com 150 cavalos, 150 cavalos, quer com suspensão baixa, quer desportivo. Quantos modelos há de ser de 120? 18. Certo ou não? É a mesma coisa. Musculação e cardio-fitness. O que é que acha? Acho bem também. O que é que podia lá fazer? Não tem mais nada para pôr, não é? Agora, como é que eu pego nesse barro em bruto e o trabalho para dar respostas que se chamam coisas específicas? Isso aí é que é o talento. Isso aí é que é o talento. Esse é que é o nosso grande desafio. Musculação e cardio. Isso é a mentalidade em si, não é? Os nossos estudos não produtos. Certo ou não? Faz-me entender? Faz sentido o que eu estou a dizer ou não? Eu só quero que vamos para o intervalo se fizer sentido. Portanto, vocês vão dizer que faz sentido, mas não querem para o intervalo. Está bem? Então, intervalamos um bocadinho agora, pode ser?
Bem, eu vou sempre. Hã? Já se antecipou? Já se antecipou? Deixa-me aqui